Dentre as áreas da família, talvez a área mais sensível, talvez a área mais difícil seja o casamento. O casamento é uma escola que a gente não se diploma em dias, nem meses, nem anos. Acredito que é um diploma que só vamos receber quando Jesus voltar. Até lá, ninguém estará completamente maduro dentro de um casamento. Casamento eu vejo como um grande contrato de risco, com letras bem miúdas no rodapé e não muito bem definidas. Talvez o casamento seja um dos maiores desafios da vida da igreja. Talvez seja por isso que o diabo tente e faça o possível para destruir os casamentos. Ele sabe que se destruir o casamento, a chance de destruir uma família inteira é muito grande. Quando um casal se desestabiliza, dificilmente consegue manter a saúde espiritual, emocional e financeira. É por isso que nessa noite eu quero apresentar esse assunto, fortalecendo os casais. Imagino que, se não todos, a maioria já conhece a minha cúmplice, a minha garota, minha menina, minha baiana. Dela é Dora, e com ela nós tivemos o privilégio de estar aí há 22 anos nessa caminhada. Agradeço a paciência, a cumplicidade, é uma mulher de fé e de oração. 3 regras para casais inteligentes é o que eu gostaria de apresentar. São regras simples, mas ninguém disse que simples é fácil. É o que eu luto cada dia para fazer na minha vida. Então eu espero poder compartilhar um pouco com vocês da experiência e dos estudos que temos nesta área de família. Faço atualmente uma pós-graduação em psicologia da família, justamente porque eu acredito que é uma área extremamente complexa. Vamos então ao texto bíblico, Gênesis, o capítulo 3, versículos 8 a 12, e daí queremos extrair 3 lições muito especiais da história desse primeiro casal. Hoje é uma data especial em que foi o dia dos namorados. E é muito bom aqui ver os esposos e esposas, casais de namorados, de noivos, pretendentes aqui presentes, os que nos assistem pela internet também. E eu gostaria de apresentar então 3 regras que eu considero muito importantes na vida conjugal. Gênesis capítulo 3, versos 8 em diante, diz assim: Quando eles ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe disse, e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. No nosso DNA, nós temos um desejo de ser perfeitos. Mas o único casal que poderia ter sido perfeito seria exatamente este casal que acabamos de ler o relato, Adão e Eva. Nós temos em nosso coração um desejo de ser marido perfeito, esposa perfeita, filhos perfeitos, ter um casamento perfeito, ter uma família perfeita. A busca, o desejo de perfeição é algo que está em nós. E um dia nós seremos perfeitos. Um dia nós teremos uma família perfeita. Um dia seremos homens e mulheres perfeitos. Só que esse dia, será que dia? No dia em que o pecado for retirado da terra. No dia em que Jesus voltar. Até lá, teremos que aprender a conviver com nossas imperfeições.
Ser imperfeito não quer dizer que temos que ser infelizes. É possível sermos imperfeitos e mesmo assim sermos felizes. Eu não posso esperar um dia ter uma esposa perfeita para ser feliz. Você não pode esperar um dia ter um marido perfeito para ser feliz. Eu não posso esperar ter um dia filhos perfeitos, tudo certinho, bonitinhos, que faz tudo e nada contraria a minha vontade para ser feliz. Porque se você e eu esperarmos um dia ter uma família perfeita, assim exatamente como você sempre sonhou, idealizou, para você ser feliz, sabe quando você será feliz? Nunca. E você terá sido um grande tolo, uma grande tola. Então eu quero apresentar aqui a primeira das regras que eu vejo na história de Adão e Eva. Assim que Adão e Eva eles cometem um pecado, será que eu adiantei isso aqui? Adiantei. Assim que Adão e Eva cometem um pecado, a primeira reação que eles têm está ali no versículo 8, que quando eles ouviram a voz de Deus, que toda tardinha vinha conversar com eles, o que foi que fizeram? Se esconderam. E a primeira regra para um casal inteligente é não se esconder de Deus, é buscar Deus diariamente. Eu acredito plenamente que se não fosse Deus na minha vida, meu casamento já teria acabado há muito tempo. Acredito que nenhum casamento consegue resistir se não for Deus. Então, a primeira regra e a mais importante é nós precisamos como casais encontrar formas de passarmos mais momentos uns com os outros, orando e buscando Deus. Acredito que a maior necessidade dos casais hoje não seja financeira. Não acredito. Embora a questão financeira tenha muita influência no casamento. É verdade ou não é? Claro que é. Dizem que quando a dívida bate a porta, o amor salta pela janela. Também acredito que existem questões familiares, questões culturais, questões de maneira de educação que também interferem. Graduações, nível acadêmico, para mim tudo isso interfere numa relação. Mas acredito que o maior desafio dos casais, o maior problema dos casais hoje, até mesmo casais da igreja, seja a falta de Deus. Acredito que há muitos homens e mulheres que não estão convertidos, são crentes, que sabem muito de Deus e sabem quase tudo que eu vou pregar aqui, ou pelo menos acham que sabem, mas não praticam em sua vida. São bem informados, mas não são transformados. Estão bem convencidos, mas não são convertidos. E talvez seja a conversão diária a Deus o maior desafio para um casal. Só para você pensar. Quando foi a última vez que você e sua esposa ou seu marido oraram juntos, de mãos dadas? Então, eu gostaria de apresentar uma dica. Eu sei que quando os filhos são pequenos, a gente acaba arrastando os filhos para o culto familiar e é mais natural, eu diria assim, fazer uma oração com o marido e a esposa. Mas depois que os filhos saem de casa, como é o nosso caso, nossos filhos já estão fora de casa, no colégio interno, a gente precisa buscar manter a prática. Então, a gente de manhã e à noite não, quando a gente está no culto, mas quando não tem culto, estamos em casa, antes de sair para a comissão ou reuniões, canta um hino, lê uma meditação, porque é direto ao ponto, faz uma oração, um beijinho e vai para o dia de trabalho ou vai fazer outras atividades. É só o momento, mas eu acredito que a gente precisa começar pelo menos com um momento. Eu sei que alguns casais aqui já oram junto à cama, alguns oram em outros lugares na casa, mas a questão que eu quero deixar com você é, qual é o momento do dia que você ora com seu marido? Qual o momento do dia que você ora com sua esposa? Primeira regra, encontre uma hora. Encontre um momento, busquem mais Deus. Por que é importante o momento da oração? Há uma citação nesse livro chamado
Primeiros Escritos, na página 119, que a mãe, esposa, educadora, profetisa de Deus, chamada Ellen G. White, ela fala uma citação para mim que ela é impressionante. Ela diz assim: se o orgulho, o egoísmo fossem colocados de lado, 5 minutos bastariam para remover a maioria das dificuldades do casamento. Se eu e você, cada dia, separar 5 minutos para colocar de lado nosso orgulho, a gente consegue resolver a maioria dos problemas do casamento. Dizem que todo homem e toda mulher tem por dia 5 minutos de sabedoria e 5 minutos de muita sabedoria, né? E 5 minutos de burrice. Mas seria muita burrice não pedir a Deus sabedoria para encontrar esses 5 minutos sem orgulho para poder a gente resolver nossas questões. 5 minutos. Se você deixar de lado seu orgulho, sua vaidade, meu orgulho, muitos problemas podemos resolver e vivermos e seguirmos em frente com o nosso casamento. A família e o casamento, nós somos constantemente bombardeados por ideologias as mais diversas possíveis. Quando éramos crianças, há uns dias atrás, ouvimos muito aquela frase, né? Casados, casados para sempre. Ou feliz, ou tem que casar e durar até a morte o casamento. Depois de um tempo, você começa a ouvir outras frases, como por exemplo, é eterno enquanto dura. Então não é eterno, obviamente. E a gente acredita que existe uma filosofia que é chamada de filosofia existencialista, que ela acaba impactando a cabeça de todos nós. O que é o existencialismo em resumo breve? Existencialismo é uma ideia de que tudo que a pessoa tem é essa existência. Tudo que você tem na sua vida é exatamente a existência aqui e nessa terra. Só que nós não somos existencialistas. Nós temos uma compreensão de vida que vai muito além dessa existência. Nós acreditamos que a nossa passagem por essa terra, que nossa existência nesse planeta extremamente curta, é apenas uma preparação para onde viveremos a eternidade. Se vivermos aqui a nossa curta existência na presença do Senhor, com Ele viveremos na eternidade, vivos ao seu lado, salvos. Mas se em nossa curta existência por aqui, não formos servos de Deus e guiados por Cristo Jesus, a eternidade será a morte eterna. Então nós cremos que tudo que nós temos não é essa existência. Essa vida é apenas uma escola preparatória para a eternidade. Mas temos que ter cuidado, porque essa ideologia está impregnada em músicas, filmes, séries, conversas, em vários lugares. É por isso que a Bíblia, lá em Romanos 12, verso 2, diz o seguinte: transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente é algo muito sensível e especial. Aquilo que eu penso, logo eu começo a sentir e eu posso começar a fazer. Eu ouço essa música, mas não influencia. Eu vejo esse filme, não me influencia. Eu converso esse tipo de conversa, não me influencia. Você tem que ser muito ingênuo para acreditar dessa forma. Tudo que nós falamos, fazemos, pensamos, ouvimos, sentimos, influencia a gente, de uma forma ou de outra. Nós somos seres extremamente influenciáveis. Influenciamos e somos influenciados o tempo todo. Inclusive agora. Você está sendo influenciado por mim de alguma maneira. E você, mesmo com o seu olhar ali silencioso, sentadinho, você está me influenciando de alguma forma. Nós somos seres que temos que ter atenção com o tipo de ambiente que frequentamos. Tipo de filosofias que expomos na nossa cabeça. Porque isso pode acabar destruindo aquilo que nós falamos e aquilo que nós lemos. Se a mente não seguir cativa aos ensinos da palavra de Deus. A segunda regra, então a primeira é você ter cuidado, consagre sua mente a Deus. Não se exponha a mente a lixo tóxico, a tanta coisa errada que tem por aí. Preste atenção no que você ouve, fala, assiste e convive. Mas a segunda regra para casais inteligentes, que eu diria, eu acho que também é uma das mais difíceis, por isso que eu coloquei aqui. Essa regra para mim é uma regra que eu
Eu luto cada dia. Controlar é o quê? As suas emoções. Assim que Adão e Eva pecaram e que eles se esconderam, eles acabaram externando que eles tinham uma motivação para terem se escondido. E qual foi a motivação? O capítulo 3, verso 10 diz que Adão disse: Senhor, eu tive medo, por isso me escondi. O medo é uma emoção chamada emoção primária. Amor é uma segunda emoção primária. Raiva, nojo, são emoções que todos experimentamos. Todo mundo aqui já sentiu raiva, mesmo o homem mais calminho, mesmo o Rogério que parece ser tão calminho assim, mas já teve raiva. Todo mundo tem raiva. Todo mundo sente amor e alegria. Em algum momento, nojo. São emoções que fazem parte da nossa vida. As emoções em si, mesmo a raiva, mesmo o medo, elas são ruins em si? Não. Um pouquinho de medo mantém você vivo. Talvez um pouquinho mais de medo para algumas aqui seria bom para ter um pouquinho mais de juízo. O medo faz você fechar a porta de casa, medo faz você cuidar da saúde, um pouco de medo. Um pouco de medo faz você pagar plano de saúde, faz você fazer exames, check-ups. Um pouco de medo mantém você e eu vivos. Mas muito medo, aí o problema começa a complicar. O medo excessivo faz você ver coisas que não existem. Assombração, paranoias e tudo mais. O medo também faz você deixar de ver coisas que existem. Às vezes você poderia ver algo bonito e você está com tanto medo que você não vê nada de beleza. O medo em si e outras emoções, quando elas controlam a gente, você passa a errar muito mais. As emoções eu vejo como se fossem ondas do mar. Não adianta você querer negar as emoções, nem querer enfrentá-las. Eu vejo como uma onda. Você pega a onda e segue. Não adianta tentar negá-la. As emoções, elas sempre estarão conosco, porque nós somos seres vivos. E quando se fala de emoção, um dos versos que mais me chama a atenção é o que está em Tiago 1,19. Lá diz assim: se você quiser ter emoções sob controle, todo homem, todo crente, todo cristão, todo casal, seja o quê? Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para ficar irado. O problema é que a minha natureza, e provavelmente a sua natureza, ela tem uma tendência de fazer exatamente o oposto. Nós somos prontos para falar, nós somos muito apressados para ficar irados, e somos extremamente lentos para ouvir. Nós temos muita dificuldade nessa questão. Se nós conseguíssemos seguir esse princípio ao pé da letra, quantas dores de cabeça eu e você poderíamos evitar? Eu já me arrependi poucas vezes de coisas que eu não falei. Já me arrependi por em alguns momentos ter ficado calado. Mas já me arrependi muitas vezes por momentos que eu falei, quando eu poderia ter ficado com a minha boca calada. Você não tem ideia quantas vezes eu já briguei, dizendo: Senhor, eita língua difícil de segurar na minha boca. Eu não sei se minha língua é a única que é nervosa, mas eu imagino que tem outras aqui também. Como é difícil às vezes. E seria tão bom se nós conseguíssemos manter domada essa fera um pouco mais. Então Paulo coloca aqui que todo homem sábio, ele luta para fazer isso aqui. Perdão, Tiago. Eu falei, Paulo é Tiago. Tiago então apresenta que esse é o princípio para manter as emoções sob controle. Uma dica também psicológica, na psicologia, para ajudar a controlar as emoções, é você buscar ter um pouco mais de senso de humor. Alguns homens e mulheres têm mais facilidade de sorrir, até dos seus próprios erros. Inclusive, é bom quando a gente começa a aprender a rir das nossas próprias bobagens. Eu tenho uma tendência muito forte de ser sério. Não é muito natural para mim dar risada facilmente. Inclusive, eu até peço uma ajuda. Às vezes você vai contar uma história engraçada para mim, ou se você for contar uma piada para mim, me avise antes que é piada. Porque senão corre um grande risco de eu deixar você magoado. Então, assim, eu não acho graça de muitas coisas.
Então, a gente precisa, no casamento, começar a tentar achar algumas coisas um pouco mais engraçadas. Porque se a gente tiver uma tendência de ser muito sério, tudo assim meio no ferro e fogo, a gente não consegue ir muito longe, é muito complicado. Então, um casal ele precisa encontrar maneira de ser um pouco mais bem-humorado, dar um pouco mais de risada de algumas bobagens, até coisas sem graça, dá uma risada assim meio sem graça mesmo. Um pouco de sorriso ajuda a acalmar os nervos. É uma questão orgânica. Quando você está sorrindo, isso ajuda a organizar melhor os pensamentos. Inclusive, uma dica: quando você está, por exemplo, sendo repreendido, e você está mais tenso, ou você está mais sério, a quantidade de oxigênio que você acaba levando para o cérebro é menor. Então, quando você sorri, você relaxa a musculatura do rosto, relaxa a musculatura também do peito, a oxigenação tem um fluxo maior e o oxigênio chega melhor no cérebro, a sua mente fica mais veloz e acessa mais memórias na sua mente e faz você construir e elaborar pensamentos mais bem construídos. Então, quando a pessoa fica muito tensa e nervosa, a tendência é ela não ter acesso a essas informações, não respira direito e não consegue ter calma para pensar no que vai falar. Então, quando você encontrar alguém sorrindo, nem sempre ele está feliz. Pode ser que ele esteja extremamente com raiva, está tentando acalmar os pensamentos. Nem sempre que eu sorrio é porque estou calmo. Posso estar extremamente nervoso. Então, sorrir quando você está nervoso ajuda a respirar melhor e organizar melhor os seus pensamentos. Claro que você não vai dar a risada do teu marido, da tua mulher, quando ela estiver brigando com você, que pode ser que você receba um pouco mais de ênfase, né? Então, mas sempre que puder, relaxa um pouco, sorria, sempre que possível. Hoje vivemos numa sociedade bombardeada por uma filosofia chamada, ou ideologia chamada de feminismo. E nós cristãos não embarcamos em nenhuma dessas filosofias. Porque um cristão e uma cristã jamais será uma feminista. Porque o feminismo traz a ideia de que uma mulher não deve ser dependente do homem. O feminismo trabalha a ideia de que a mulher, na verdade, ela é superior ao homem. Já o cristianismo tem uma abordagem completamente diferente. Por exemplo, na visão cristã de homem e mulher, o homem deve ser dependente da mulher? O homem deve ser dependente da mulher? Biblicamente falando, não. Biblicamente falando, a mulher deve ser dependente do homem? Não. A Bíblia deixa muito clara em Tiago 1 Coríntios 11, 11, que no Senhor, na visão cristã, no Senhor, nem a mulher é independente do homem e nem o homem é independente da mulher. Então, nós não defendemos essa ideia nem que deve ser dependente e nem deve ser independente. Nós temos uma terceira proposta e a certeira. Nós acreditamos numa interdependência, onde o homem tem que ter consciência de que ele depende da mulher e a mulher tem a consciência que depende do homem. E, ao mesmo tempo, eles conseguem manter a sua independência e terem a sua própria identidade, personalidade, respeitados no casamento. Se Deus quisesse uma mulher dependente, teria feito a mulher da carne do pé, para o homem pisar em cima dela. Se Deus quisesse uma mulher para mandar no homem, teria feito com a carne da cabeça. Deus fez do lado, para ambos andarem juntos e terem o comprometimento, a sensibilidade de respeitarem como pessoas que se completam. A interdependência é a filosofia do cristianismo. Nós não dependemos nem independência e nem dependência, mas interdependência é a visão cristã. Portanto, não embarque nessas filosofias, nessas ideologias. Siga somente a Bíblia, é suficiente. Não levante bandeiras, a não ser que seja a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel, o sangue do Cordeiro. O restante não é necessário. Terceira regra: busque desenvolver uma boa comunicação.
Assim que Deus chama Adão e Eva para conversar e pergunta o que foi que aconteceu, Adão não diz o que aconteceu, mas ele lança a culpa sobre alguém. E ele diz assim: a mulher que o Senhor me deste, ela me deu do fruto e eu comi. Em outras palavras, Eva lança a culpa sobre Adão. Adão, por sua vez, lança a culpa. Adão lança a culpa sobre Eva. Eva lança a culpa sobre a serpente. Em última instância, estavam lançando a culpa sobre Deus. Quando os casais começam a criticar, dizer que casamento é horrível, casamento é isso e aquilo que não presta, estamos então dizendo que Deus não sabe o que diz. Porque Deus na sua palavra disse que não é bom que o homem esteja só. Então a gente precisa ter um pouco de cuidado ao falar dessa questão. Quando se fala dessa questão de separação, eu acho que alguns casais podem até se separar por falta de amor. É provável que você diga assim, já tenha ouvido falar, né? Espero que você nunca diga, né? Você tenha ouvido falar, o fulano separou porque não amava mais. Já ouviu alguém dizer isso? Eu acho que alguns até podem ter se separado por falta de amor. Mas eu acredito, sinceramente, que há casais que se separaram não por falta de amor, mas por falta de ter uma boa comunicação. Eles não conseguem se comunicar bem. Eles não conseguem ser entendidos, compreendidos. Brigam o tempo todo, até que se gostam, se respeitam, se separam, continuam até falando um com o outro, se respeitando, mas eles não conseguem se comunicar bem. A linguagem deles não se encaixa. Então, eu quero dar aqui algumas dicas que nos ajudam na nossa comunicação. Dentro dessa regra, uma dica: sempre elogie antes de criticar. Por que é importante elogiar antes de criticar? Primeiro, porque você ajuda a não assim, ficar provocando a pessoa de maneira desnecessária. Você reconhece a importância da outra pessoa. Mas existe um fator orgânico também no elogio. Quando você está sendo criticado, o seu corpo, externamente e internamente, fica tenso ou relaxado? Quando está sendo criticado, tenso. Se o seu corpo fica tenso, a sua respiração também fica ofegante, dificulta a circulação de oxigênio no cérebro, diminui a capacidade de compreensão. Quando você está sendo elogiado, a sua tendência, tanto da musculatura externa como interna, é experimentar um relaxamento. Você abre a guarda, isso é orgânico. Então, quando você vai criticar uma pessoa, seja um filho, seja quem for, e a pessoa diz assim, eu falei com ele, entrou por aqui e saiu por aqui. Quero que você saiba que não entrou nem por aqui, por isso que não saiu por aqui. Porque quando a pessoa está sendo criticada, ela meio que bloqueia, não ouve e não entende mais nada. Então você, ao elogiar, a pessoa abre a guarda, ela se desarma. Agora você aplica a verdade, agora você coloca a crítica. Não que o elogio também tem que ser verdadeiro, viu? Se o elogio for falso, não é elogio, isso é bajulação. E bajulação é horrível. Elogio, sim, é uma bênção. Bajulação é a provocação. Então, o elogio, ele sempre ajuda o casal, a pessoa, a estar preparada para receber a crítica. Mas tem uma dica aí. De vez em quando, só elogie. Porque se toda vez que você elogiar for para criticar, a pessoa vai dizer, toda vez que você se aproximar para fazer uma graça, um elogio, vai dizer, já vem bomba de lá para cá. Então, de vez em quando, só elogie. Mas e hoje não tem nada para reclamar? Não, eu só queria elogiar. Você pega no contrapé, deixa a pessoa sempre sem saber o que vai acontecer depois. Então, ajude. Mas, pastor, você não conhece meu marido, você não conhece minha esposa. Olha, eu acredito que não existe um homem aqui tão ruim que não tenha nada para ser elogiado. Eu também não acredito que não existe um homem tão bom que não tenha nada para ser criticado. Todo bonzinho, por mais lindo que seja, tem alguma coisa para ser melhorada, consertada e criticada. Acredito que 95% dos casais admitem que já sentiram raiva um do outro, que já se entenderam com o outro, talvez até tenham pensado em separar. 95%. Outros 5% mentem, não admitem. Mas todos os casais já passaram alguma dificuldade ou estão passando.
Então, faz parte da vida de casados. Uma outra dica também que nos é dado para melhorar a comunicação é tocar. Há um fenômeno que é chamado na psicologia de anti-espaço das relações, ou barreira virtual. Quando a gente está falando com o outro, vocês estão me entendendo em partes. Quando eu abaixo um pouquinho aqui e te olho nos olhos, um pouco mais no seu nível, você entende um pouco mais. Mas se eu fosse até você e tocasse em você e falasse as mesmas coisas, a minha comunicação aumentaria muito mais. Então, ao conversar um casal, sempre que possível, tente falar, se um está sentado, senta o outro também. Se um está em pé, fique o outro em pé também. Tente falar olho no olho. E sempre que possível, toquem mais uns aos outros. Isso vale para filho, vale para esposa, até para as relações na igreja e na rua, no trabalho. Agora, é claro, quando você fala de tocar e você fala de sexo oposto, preste atenção onde você coloca a sua mão, né? Então, onde você toca. Mas, em maneira geral, o que eu quero destacar é que ao tocar, você aumenta a efetividade da comunicação. Então, às vezes a esposa está meio zangada, o marido está meio zangado, chega ali, dá uma mexida no cabelo, mexe em outras partes também, e vai futucando, dá um abraço, dá um esbarrãozinho, dá um cheirinho. Então, às vezes um toque fala mais do que 1000 palavras. Lembra de Esaú e Jacó? Brigaram depois de mais de 20 anos? Que palavras Jacó usou? Que foi que Esaú falou? Falou nada. Deram um abraço e foi tão forte que choraram, igual 2 crianças. Então, às vezes, um toque fala mais do que 1000 palavras. Talvez, às vezes, você querer brigar e discutir, chega logo para essa mulher, dá um agarro nela e pronto. Chega logo para esse homem, dá logo um beijo nesse camarada, dá logo um agarro nele, pronto, você resolve o problema. Às vezes as palavras são muito fracas, são muito ineficazes. Os toques, às vezes, resolvem. Não quero dizer de forma nenhuma que os toques, eles substituem as palavras. Não. É que há momentos que os toques acabam sendo mais eficazes. Mas os dois são necessários, toques e palavras. Casar ou divorciar é fácil. E divorciar está cada dia mais fácil. Mais difícil mesmo é permanecer casado. E mais difícil é permanecer casado e feliz. É verdade ou não é? Meu irmão, cada dia é mais difícil. Permanecer casado e feliz, isso é muito difícil. Só Jesus na causa. Mas a gente pode conseguir, porque Jesus está na nossa causa, desde que nós o aceitamos. Ou a gente vive como crente convertido, buscando ao Senhor cada dia, ou não tem como viver ao lado de Deus e ao lado da esposa e do marido. Uma hora vai quebrar e não vai dar certo. Agora, dentro de casamento ou qualquer relação, eu acho que esse ponto, para mim, eu acho um pouco complicado. É o doar-se. A gente não gosta de ficar se doando para alguém que parece que não percebe, que não se manca. Às vezes as mulheres elas fazem tudo o que pode para chamar a atenção do marido. E o marido não percebe. Aqui não deve ter marido assim, mas longe daqui, perto de lá, tem marido que a mulher passa o dia inteiro no salão, ela nem percebe, né? Não aqui, mas longe daqui, já tem maridos que não percebem. O marido fez tudo ali, fez uma graça, comprou as coisas para ela, mas ela nem lembra às vezes de agradecer. Ele às vezes até limpou a casa, até lavou a louça para ela, ela nem lembrou, nem percebeu que a louça está lavada, né? Então, ao se doar, eu tento colocar em minha vida em prática esse princípio. Doe-se mais e cada vez espere menos. E, se possível, espere nada. Quando você se doa para alguém esperando muito, a chance de você ficar muito frustrado é muito grande. Então, quando você se doar, espere o mínimo possível e, se possível, espere nada. Porque qualquer retorno que ele te der, lhe será suficiente. Então, faça porque você está a fim de fazer. Faça porque você pode fazer. Faça porque isso te faz feliz fazer. Agora, é claro, né? Que todo mundo quer retorno. Mas o problema é que retorno de afeto é uma conta que nunca se fecha. Vocês sempre vão achar que o pastor deveria fazer mais por vocês. E eu sempre vou achar que vocês deveriam fazer mais e reconhecer mais o meu trabalho. Normal. O marido sempre vai achar que a esposa deveria reconhecer mais o esforço dele. E a esposa, por sua vez, vai sempre achar que o marido deveria reconhecer mais o esforço dela. Os filhos sempre vão achar que os pais deveriam compreendê-los mais. E os pais sempre vão achar que os filhos deveriam valorizá-los mais.
Ou seja, é uma contazinha que nunca fecha. Então, doe-se cada vez mais e busque esperar cada vez menos. Acima de tudo, faça o quê? Ame, porque o amor cobre a multidão de pecados. E sempre perdoe. Acima de tudo, perdoe. E perdoe quem não merece. A gente perdoa quem precisa. Seu marido não merece perdão? Então perdoa essa criatura justamente porque ele não merece. Porque Deus perdoou você e eu porque nós não merecíamos. Por isso nos perdoou. Nos perdoou porque nós precisávamos. Agora, se seu marido merece, perdoe isso. Aí é que tem que perdoar mesmo. Se sua mulher merece, aí é que tem que perdoar ela mesmo. Então, perdão é para quem merece e para quem não merece. Mas, em especial, perdão é para quem não merece e para quem precisa. Então, fechando e recapitulando, 3 regras para casais inteligentes. Busque o quê? Consagrar-se diariamente a Deus. Segundo, lute, mas controle essas. Eu sei que as emoções são muitas, mas controle as suas emoções. E terceiro, melhore, tenha uma boa comunicação. Eu sei que são regras simples, mas é difícil ou não é? Mas em Deus é possível. Eu queria que Deus nos ajudasse. Eu quero que Ele te ajude. Então, assim, enquanto você continuar fazendo isso, eu acredito que o seu casamento vai conseguir seguir em frente. Que você e eu consigamos, com nossos esposos, maridos, nos consagrar diariamente a Deus. O desafio da consagração é que ela é diária. Se a gente pudesse passar uma vigília assim, passar a semana inteira sem orar depois, era tão mais fácil. Eu passaria a vigília inteira orando. Se a gente pudesse fazer assim, uma semana de oração da família e passar o resto do mês sem orar. Mas não funciona. Consagração só serve cada dia. Santificação só serve cada dia. Não existe casamento seguro aqui. Não existe. Não existe nenhum casamento salvo de perigo aqui. Eu te garanto, não existe. É só você descuidar. É só você não buscar Deus. É só você não ficar atento, que qualquer casamento se despedaça. Mas se você se mantiver cada dia na presença de Deus, buscar melhorar, controlar essas emoções, buscar melhorar essa comunicação, eu creio que nós vamos chegar lá, no reino do céu, salvos e com as pessoas que Deus nos deu ao nosso lado. Não ache você que você é o único que passa conflitos. Não é mesmo. Eu sei que eu não sou o único. E você também não é. Mas Deus está com a gente. Casais inteligentes transformam tragédias em triunfos. Casais inteligentes aproveitam crises para crescerem. Casais inteligentes não se fazem de vítimas. Eles se tornam vencedores pela graça de Cristo Jesus. Então não caia nessa conversa de vitimismo. Você não é vítima. Você é autor da sua própria história. Em nome de Jesus. Vamos em frente. Deus tem muitas alegrias para dar no seu e no meu casamento ainda. Vamos orar. Nosso Deus e amado Pai, nós queremos pedir que o Senhor venha com teu Santo Espírito fortalecer cada casal aqui presente, cada casal que nos assiste também. Ajuda-nos a termos uma consagração diária a Ti, ó Deus. Ajuda-nos a colocar nossas emoções sob o controle do Espírito Santo. Ajuda-nos a aprendermos a sermos mais eficientes em nossa comunicação. Tira o orgulho do nosso coração, nos faz mais humildes e mais acessíveis. Por favor, se aqui nessa noite tem algum casal que está no limiar da separação, no limiar do divórcio, ou talvez já tudo encaminhado para um divórcio, eles possam parar um pouco, refletir um pouco no que estão fazendo, ou talvez no que estão deixando de fazer, e compreender que talvez o seu grande problema seja falta de Deus, falta de um coração convertido. Põe tua mão sobre cada um de nós, nos fortalece com a tua graça,
Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue nos abençoando.